aqui, para poder te indicar, inclusive, porque esse livro tem muito a ver com o assunto que nós vamos falar hoje. Nós divulgamos nas nossas redes sociais que hoje o nosso tema é sobre identidade. Amém? Nós estamos, irmãos, num mês onde o mundo, ele denomina esse mês de junho, como o mês do orgulho. Nós, especialmente, que moramos aqui em São Paulo, nesse mês de junho, todo mês de junho, tem uma parada, né, ali na Avenida Paulista, onde levanta-se, então, a bandeira do orgulho. Amém? E eu e você, como igreja, nós não podemos ficar alheios a isso. Eu e você, como igreja, nós não podemos, irmãos, fingir que essas coisas não estão acontecendo. Nós não podemos colocar esse assunto e essas coisas debaixo do tapete, fingir que não está acontecendo, que não é comigo, que não é, né? Por quê? Porque eu e você somos a igreja. Eu e você somos a única instituição, eu vou colocar assim, que tem a ciência, que tem o conhecimento, que tem poder para tirar pessoas desse engano. Nenhuma outra instituição tem. Ninguém mais tem, somente a igreja. Só a igreja tem a palavra que liberta. Mas nenhum outro órgão, nenhuma outra instituição, nada e nem ninguém tem. Eu e você temos, somente a igreja de Jesus. Amém? E por isso, nós estávamos orando e veio ao meu coração e eu compartilhei com o nosso pastor e nós decidimos então, né, tirar esse dia 23, como o dia onde nós vamos então falar sobre identidade, tanto aqui quanto lá na salinha. Então, seus filhos, independente da idade deles, eles estão tendo a mesma abordagem, só que de uma forma, né, específica para a idade deles, de uma forma que eles compreendam. Amém, irmãos? E antes de entrar propriamente, né, nesse tema, eu quero trazer uma breve introdução para você. No ano passado, o nosso pastor ele teve o desejo no coração de convocar a igreja a lermos todos juntos o livro Como Manter a Cabeça no Lugar nesse Mundo Louco. Quem leu? Amém? É maravilhoso. Se você não estava aqui no ano passado, você pode nos procurar, né? Procurar o pessoal da livraria ali, e você pode ter acesso a esse livro. Esse livro é um livro que eu, quando li, eu pensei, meu Deus, esse livro foi escrito, se eu não me engano, em 2019, e quando eu li, eu falei, meu Deus do céu, ele é tão atual e ele é tão necessário. Amém, irmãos? E nós lemos esse livro, e tem um capítulo do livro, eu não me recordo qual capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 4. O Rick Renner, o autor do livro, ele fala sobre uma experiência do apóstolo Judas. Você não precisa abrir, mas lá em Judas só tem um único capítulo. Então, Judas, a partir do 3, a palavra diz assim, Judas escrevendo, né, aos seus amados, aquelas pessoas que estavam debaixo da sua supervisão, debaixo da sua direção ali, amém, irmãos? Então, Judas escrevendo aquele povo, ele fala, amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E aí ele continua dizendo, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo.
quando eu estava lendo aquele capítulo do livro e o Rick Renner fala sobre essa experiência que Judas teve, ele disse assim, ele diz no livro dele, então, Judas, ele estava empregando forças para escrever sobre um assunto para aquelas pessoas. E o assunto era a comum salvação deles. Amém? Como nós acabamos de ler. Mas o interessante é que ele fala, foi que me senti obrigado. Foi que me senti obrigado. Algumas versões ele fala, sobre mim veio um encargo de mudar aquilo que eu estava impondo forças, empregando forças, para escrever para vocês e aplicar essas forças num outro assunto. E o assunto, ele continua dizendo, para que vocês, pela fé, para batalhar diligentemente, para que vocês batalhem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, Judas, ele passou a escrever sobre fé, ele passou a escrever, então, sobre como guardar a fé num tempo onde ele fala que homens ímpios, dissimulados, estavam se levantando para enganar a igreja. Amém? E aí eu estava lá lendo, de boa, irmãos, com a minha vida de boa, achando que eu tinha já enfrentado muitas coisas para poder romper em áreas que Deus me mandava tocar, falar dentro da igreja de Jesus. Então eu estava lá de boa, essa área aqui eu já rompi. Sabe, já superei as caras feias, já superei o disse-me-disse, já superei pessoas atravessarem a rua quando eu estava na mesma calçada, porque, pasme você, isso aconteceu comigo. De terminar de pregar, estar numa calçada e a pessoa atravessar a calçada para não falar comigo, não olhar na minha cara. Por quê? Porque eu estava tocando em assuntos que eram ídolos de pessoas. Amém? Então, quando eu estava lá de boa na minha casa, pensando assim, já superei, vai que sobre mim vem esse encargo. E Deus falou para mim assim, agora, Michela, você está vendo o que ele fez? Eu falei, estou vendo, Senhor. Então, ele estava empenhando força para isso, mas ele viu a necessidade, ele viu o que estava acontecendo com o povo, e aí agora ele vai falar sobre isso. Aí eu falei, estou vendo. Ele, então, eu quero que você aplique suas forças estudando sobre sexualidade. E você agora passe a falar sobre isso. Amém, irmãos? E falar sobre sexualidade, no nosso tempo, em todos os tempos, na verdade, nunca foi uma tarefa fácil. Porque existe um tabu muito grande dentro da igreja e até mesmo na sociedade sobre o assunto sexualidade. Não só tabu, mas enganos. Amém, irmãos? E eu me tremi dos pés à cabeça e pensei assim, pronto, lá vou eu começar tudo de novo. Ter que romper novamente numa área onde eu sei que muitos vão me odiar, vão fazer cara feia, vão me perseguir, mas eu não estou nem aí. Amém? Amém. E aí, irmãos, o objetivo disso, o Senhor começou a falar comigo. Ele falou, sabe, filha, eu tenho levantado muitas pessoas nos dias de hoje íntegras para falar sobre o assunto sexualidade. Essas pessoas, elas têm alegrado meu coração. Essas pessoas, elas têm ajudado muitas outras pessoas a sair do engano. E eu quero que você se junte a essas pessoas. Seja uma dessas pessoas. E ele me deu um projeto. Ele colocou no meu coração um projeto. Eu conversei com o nosso pastor, falei com ele o que Deus estava tratando no meu coração. E, passado alguns dias, nós em casa, orando, conversando a respeito, o nosso pastor falou para mim assim, o que você acha do nome do projeto ser A Verdade da Graça? Eu falei, perfeito. Continuei orando mais uns dias, mais umas semanas a respeito, e o Senhor colocou 2 pessoas no meu coração, e Ele falou para mim, vai até elas e convoque elas para entrar nesse projeto junto com você. Essas pessoas são a Marta e a Kelly, e há 1 ano nós 3 estamos vindo, então, estudando sobre o assunto sexualidade.
Na próxima Doutrina em Foco, o tema vai ser sexualidade. E nós 3 vamos estar aqui ministrando para você. Vamos ter 3 dias de Doutrina em Foco, assim como nós tivemos a última agora. Oi? Semana da Família, desculpa, gente. Semana da Família. Semana da Família. A próxima Semana da Família nós vamos estar falando sobre sexualidade, não Doutrina em Foco. E nós vamos estar, então, em 3 dias ministrar para você. Quinta, sábado e domingo. Nós vamos estar aqui falando sobre esse assunto com você. Amém? Michela, você falou quinta-feira que o assunto hoje seria identidade. Né? Nós colocamos lá nas nossas redes sociais que o assunto é identidade. O que identidade tem a ver com sexualidade? Tudo a ver, tudo a ver. Amém? Identidade tem tudo a ver com sexualidade. Por quê? Porque a sexualidade é uma forma pela qual nós expressamos a nossa identidade. Amém, irmãos? E aí, o nome do projeto é A Verdade da Graça. E o objetivo desse projeto é ensinar sobre sexualidade à luz da palavra de Deus. Nós não vamos ensinar sobre sexualidade à luz de Freud. Eu não estou nem aí para Freud. Nós não vamos ensinar sobre sexualidade à luz do pensador A, B ou C, do fulano, beltrano, ciclano, não. Nós vamos ensinar sobre sexualidade à luz do Criador, à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. E vou dizer para você, a palavra de Deus diz muito sobre sexualidade. Amém, irmãos? É sobre a luz da palavra, caminhando em cima, embaixo, do lado do outro, da doutrina de Cristo. Amém? Então, normalmente, quando nós falamos sobre sexualidade, normalmente se pensa sobre relação sexual, não é verdade? Ou sobre homossexualidade. Amém, irmãos? Mas a relação sexual, ela faz parte da sexualidade. Mas ela em si, o ato sexual em si, não é a sexualidade. Amém? Então, sexualidade é a forma em que o ser humano ele vai expressar a sua identidade. Ou seja, todo ser que respira possui sexualidade. Todo ser que respira, todo ser humano expressa sexualidade. Expressa a sua sexualidade. Por quê, irmãos? Porque a sexualidade, ela envolve tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu percebo, tudo aquilo que eu concebo, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu creio. Amém? Sexualidade, ela vai expressar tudo isso. Ela envolve tudo isso. Tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu percebo, tudo aquilo que eu concebo, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu creio. Amém? E o ser humano, ele vai usar todas as suas dimensões para expressar tudo isso. O ser humano, ele vai usar todas as suas dimensões para expressar a sua sexualidade, para expressar aquilo que ele sente, para expressar aquilo que ele concebe, para expressar aquilo que ele crê, para expressar aquilo que ele sente. Amém, irmãos? Todo ser humano. Então, quando nós falamos sobre sexualidade, quando nós falamos de sexualidade, nós estamos falando, então, da expressão de tudo aquilo que representa a nossa identidade. Tudo aquilo. Amém? E é por isso, irmãos, que o assunto sexualidade, ele não pode ser um assunto velado. Ele não pode ser um tabu dentro da igreja. Ele não pode ser um assunto que somente pessoas que têm o interesse de saber sobre o ato sexual, ele se interesse. Por quê? Porque, como nós vimos, a sexualidade não tem a ver apenas com o ato sexual ou com a homossexualidade. A sexualidade envolve tudo, todas as áreas do ser humano. Então, para você conseguir enxergar, não enxergar, a palavra certa seria, mas para você conseguir superar, para você conseguir vencer áreas na sua vida, você precisa conhecer sobre sexualidade. Não pode ser um tabu para você.
Nós vemos, irmãos, muitos líderes, vou falar de líder, tá bom? Nós vemos muitos líderes caindo em pecados sexuais. Por que esses líderes caem em pecados sexuais? Porque não conhecem sobre sexualidade, à luz da palavra de Deus. Por quê? Porque acham que não tem nada a ver comigo. Eu não sou gay, eu não sou lésbica. Você está entendendo? Mas não tem a ver com isso. Somente. Isso é uma parte. É um espectro. Mas não é em si a totalidade de sexualidade. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Uma outra mentira, um outro engano que entrou, né, sobre esse assunto sexualidade é as pessoas reduzirem o assunto sexualidade somente ao que diz respeito, daqui, assuntos da cintura para baixo. Amém? Então, eu estou aqui falando com você, estou quebrando alguns conceitos errados aqui para a gente poder caminhar. Amém? Então, sexualidade não diz apenas o que acontece da cintura para baixo. Amém? O objetivo, então, irmãos, desse projeto é trazer elucidação a tudo isso que a gente está falando até aqui. Amém? Amém, irmãos? Você está comigo? Amém. Aleluia. Então, todo ser humano, ele vai se expressar por meio da sexualidade. De que maneira? Eu já falei, mas eu quero voltar com você um pouquinho. Usando todas as suas dimensões. E nós já sabemos que nós somos um espírito, nós temos uma alma, e nós o quê? Habitamos num corpo. Isso é o que diz 1 Tessalonicenses 5:23. Diz exatamente assim? Não. Mas em 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo vai dizer: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, se sexualidade é a forma como eu vou me expressar, e se sexualidade é a maneira com a qual eu vou expressar a minha identidade, então eu vou usar tudo aquilo que eu possuo, tudo aquilo que eu tenho para expressá-la. Amém? E aí, por que eu estou falando isso para você? Porque nós sabemos que nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo, mas também sabemos que desde a criação, Deus, ele disponibilizou para nós o que, irmãos? Ele disponibilizou para nós uma dimensão material e uma dimensão imaterial. Amém? Fica atento, tá bom? Fica atento, preste atenção. Não deixa nada distrair você. Então, Deus, ele disponibilizou para o ser humano, para nós, por isso até que nós somos seres humanos. Amém? Por quê? Porque Deus disponibilizou para nós uma dimensão, tanto material como uma dimensão imaterial. Na dimensão material, o que é a dimensão material? É a dimensão física. É a dimensão onde eu toco, apalpo as coisas. Amém? E qual é a dimensão imaterial? Eu poderia citar várias coisas, mas dentro aqui desse assunto, do assunto que nós estamos aqui, Caio, vem para cá para frente, senta aqui do lado do Felipe, por favor. Por quê? Porque quando nós... eu poderia falar vários assuntos, amém? Para você sobre dimensão imaterial. Mas aí eu quero só destacar algumas coisas. Dentro da dimensão material é o quê? O físico. Amém? Qual é? E dentro da dimensão imaterial? Pensamentos, desejos, imaginação, criatividade. Amém? Tudo isso está dentro daquilo que Deus disponibilizou para nós, dentro da dimensão imaterial. E aí é que está, irmãos. Tudo isso foi afetado pela queda. Tudo isso foi corrompido pela queda. Então, a sexualidade humana foi afetada pela queda. A sexualidade humana foi afetada pelo pecado. Então, quando nós falamos sobre sexualidade, tudo que a envolve, agora sim eu quero falar sobre as relações sexuais. As relações sexuais, elas foram corrompidas. Elas foram afetadas pela queda.
Amém? O que mais foi afetado pela queda? A identidade humana. Por quê? Porque a identidade humana foi corrompida. A forma como o homem ele se enxergava foi deturpada, foi corrompida. Por quê? Por causa do pecado. Você não se vê mais originalmente. Eu não me vejo mais originalmente. O homem não se enxerga mais do modo original a qual ele foi criado. Quais são as únicas pessoas capazes no mundo de se enxergar originalmente? A igreja. Somente a igreja. Mais ninguém. Mais ninguém. Somente a igreja tem o poder de se enxergar originalmente. Como Deus fez o ser humano. Mais ninguém tem essa capacidade. Amém, irmãos? Aleluia. Por isso, o ministério, a verdade da graça, percebeu, irmãos? Não mais projeto, ministério, porque se trata de um ministério, e eu estou apresentando para você hoje, em primeira mão, esse ministério. Por isso, o ministério, a verdade da graça, irá abordar a sexualidade humana, segundo o pensamento de Deus, segundo os valores de Deus, segundo a palavra de Deus e segundo a doutrina de Cristo. Amém? Amém? Aleluia. Essa foi a introdução e agora eu quero que você abra sua Bíblia em João, Evangelho de João. Nós vamos ler do 1 ao 14. Amém? É muita coisa. Amém, irmãos? Eu fiquei, assim, todos esses dias, já faz um ano, como eu falei para vocês, que nós estamos estudando sobre o assunto. Mas eu estou aí, basicamente, há um mês, mais ou menos, massivamente, quase todos os dias, estudando. E é muito assunto. Mas o Espírito Santo ele foi me conduzindo para algumas coisas para a gente tocar nessa manhã. Eu queria muito abrir um texto com vocês. O Espírito Santo falou para mim, não. Aí eu, mas por favor, Senhor. Ele, não. Eu, poxa, Senhor. Ele, não. Amém. Aí eu, mas por que, Senhor? Ele, por que não? Aí eu, tá bom, então. Aí eu, mas... Ele, Michela, não. Isso hoje de manhã. Antes de vir para cá. Ele falou para mim, não. Aí falou para mim assim, fica na sua, porque vão haver outros momentos que você vai poder tocar nesse tópico, gente, o texto é fantástico. E aí ele falou, fica na sua, vão haver outros dias, outros momentos que você vai tocar nesse texto aí, mas hoje não. Então vamos para o que o Senhor manda fazer, amém? Você está aí em João? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio com testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça
e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Michela, por que você está abrindo nesse texto para poder falar sobre identidade? Irmãos, porque não existe nenhuma possibilidade de falar sobre identidade, nem sexualidade e nem nada relacionado ao ser humano fora das Escrituras. Não existe nenhuma possibilidade de nós falarmos sobre o assunto de identidade sem dar a primazia às Escrituras. Amém? Eu falei, por exemplo, agora há pouco, a respeito que nós não vamos nos basear em pensadores, especialistas, isso, aquilo outro, a menos que essas pessoas estejam em linha com a doutrina de Cristo. Amém? Livros são bênçãos. Especialistas, segundo a doutrina de Cristo, são bênçãos. Eu não estou aqui menosprezando pessoas que estão muito além de mim, muito além de nós. Não estou. Pelo contrário, eu já quero, falando isso para você, deixar aqui claro que esses dias todos eu tenho me alimentado acerca desse assunto através de uma grande mulher de Deus que é altamente bíblica. Inclusive, foi com ela que eu aprendi isso. Que não existe possibilidade de nós consultarmos nenhuma outra fonte que não seja o Criador para entender daquilo que Ele criou. Foi com ela. Andréia Vargas. Pesquisa lá e se você tiver interesse sobre o assunto, comece a ouvir, a estudar também. Amém, irmãos? Então, não existe. Então, antes de consultar qualquer autor, antes de consultar qualquer especialista, nós devemos, irmãos, consultar o maior de todos os especialistas no que diz respeito ao ser humano. E esse especialista é Deus. Amém? Esse especialista é Deus. O que nós acabamos de ver aqui em João? Que no princípio era Deus. No princípio era Deus. No princípio não era Freud. No princípio não era pensador A. No princípio não era pensador X, B, C, D. No princípio era Deus. Amém? Aqui, João 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando nós vamos para Gênesis 1:1 diz, no princípio Deus criou o céu e a terra. E é impressionante como nesse versículo minúsculo aqui, pequenininho, nós tiramos muita coisa. Duas palavras que eu quero destacar aqui com você, princípio e criou. Então, no princípio Deus criou. No princípio, então, no princípio, quem estava lá? Deus. Amém? No princípio, quem estava lá? Deus, não era você. Não era eu. Não era ninguém, era Deus. Amém? A outra palavra que eu quero destacar para você, esse Deus que estava no princípio, Ele criou. Amém? Então, Ele criou, ou seja, a humanidade possui uma digital. E a digital da humanidade é a de Deus. Amém? Você possui uma digital. A sua digital é a digital de Deus. Amém? E essa digital não são, irmãos, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus afetos, os seus traumas, os abusos que você possa ter vivido, sofrido. Amém? Essa digital não são as ofensas, não são os rótulos. Essa digital que você possui vem de Deus, que aquele que te criou. Amém? Aleluia! Então, se a humanidade, ela possui um Criador, o único, então, que tem a capacidade de revelar qualquer coisa a respeito dessa criação é quem a criou. Você já entendeu aonde eu quero chegar, não já? Amém? Amém, irmãos? Por exemplo,
Imagina você, eu entrando na loja da Samsung, para poder o especialista da Samsung me ensinar a mexer no meu telefone. Você acha que vai dar certo? Sim ou não? Sério, gente? Vai dar certo? Olha bem. Vou repetir de novo, porque talvez você esteja com sono. Você acha... Pensa bem comigo. Imagina euzinha entrando com... Deixa eu te ajudar. Com o meu iPhone na loja da Samsung e pedindo para o especialista da Samsung me ensinar tudo sobre o meu iPhone. Vai dar certo? Sim ou não? Não. Por quê? Porque foi a Samsung que criou o iPhone? Não. Então eu tenho que ir num outro lugar. Não é verdade? Para eu poder saber como funciona. E somente nesse lugar que eu vou conseguir saber como funciona esse aparelho. Somente nesse lugar eu vou conseguir explorar toda a capacidade que esse aparelho tem. Em nenhum outro lugar. Você está entendendo? Em nenhum outro lugar. Eu não vou achar quem eu sou, como eu funciono em nenhum outro lugar, a não ser nas Escrituras. Na palavra, podem falar o que for aí fora, mas somente aqui, toda a humanidade. Não estou me referindo só a você, que já tem o conhecimento de Deus, mas toda a humanidade, somente aqui, vai encontrar as respostas que procuram. Em nenhum outro lugar, nenhum outro. Porque ninguém mais tem essa capacidade, ninguém mais. Podem falar coisas lindas, bonitas, romantizar para você, mas ninguém mais tem essa capacidade, só aqui. E só eu e você. Só a igreja possui essa verdade. Só a igreja detém essa verdade, mais ninguém. Só eu e você conhecemos essa verdade, mais ninguém. Então, antes da gente prosseguir, deixa eu te dizer, usufrua da liberdade que Deus te deu. Seja um propagador dessa verdade. Não se sinta alguém que foi abusada. Não se sinta alguém que foi rotulado. Não se sinta isso, não se sinta aquilo. Se sinta filho. Imagem e semelhança do Deus vivo. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Então, com a queda, o homem perdeu a sua referência de identidade. E sabe o que ele passou a fazer? Ele passou a se identificar com as coisas que foram criadas. Isso é muito sério. Presta atenção, vou repetir para você. Com a queda, o homem perdeu a sua identidade. O homem perdeu a referência de quem ele era. Ele perdeu a sua identidade e ele passou a se identificar com as coisas criadas. Olha só o que o pecado fez. O pecado reduziu a humanidade daqui para aqui. Porque a humanidade, ela foi feita para estar aqui. Mas o pecado colocou ela aqui. Rebaixou a humanidade. Mas o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele devolveu à igreja, à humanidade e àqueles que hoje fazem parte da igreja, que conhecem essa verdade, que nasceram de novo, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, devolveu a posição da humanidade rebaixada para cá de novo. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. Então, as pessoas, o que está acontecendo aí fora? As pessoas, elas estão se definindo a partir dos seus afetos. Elas estão se definindo a partir dos seus sentimentos. Elas estão se definindo a partir dos seus traumas. Tanto que, um exemplo aqui, se a gente for perguntar para uma vítima de abuso, quem você é? O que ela vai responder? Amém? Pergunta para uma vítima de abuso, quem você é? O que ela vai responder? Eu sou aquela que foi abusada pelo meu pai, pelos meus tios, pelo fulano da rua que estava passando. Eu sou aquele que foi abusado por fulano, beltrano, ciclano. Não é verdade? Olha a palavra, eu sou. Eu sou. Esse eu sou, ele vai definir o quê? Identidade. Eu sou.
Se a gente for falar sobre pessoas, né, que sofreram muito na sua infância, pessoas que tiveram uma infância tóxica dentro das suas casas. Eu sou burra. Por quê? Porque foi isso que eu ouvi a vida inteira, dentro de casa. Eu sou ignorante, eu sou incapaz disso, eu sou incapaz daquilo. Quantas vezes você não conversa com pessoas, você não aconselha pessoas e as pessoas respondem isso para você? Amém? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Existem 3 maneiras, 3 possibilidades, irmãos, de nós encontrarmos explicação para a autoria da nossa existência. 3 maneiras. A primeira delas é quando eu mesmo olho para mim e digo assim, ó, eu sinto isso, logo eu sou. Essa é a primeira maneira. E existe já um termo na teologia para definir essa maneira aí, que é a ego-referência. O que é a ego-referência? A ego-referência é quando eu mesma me defino. Amém? Então, todas as vezes que você se define, que você define a sua vida, que você define a sua identidade baseado em você mesmo, o nome disso é ego-referência. E deixa eu te dizer uma coisa, muitas pessoas têm adotado essa ego-referência para definir sua identidade. Muitas pessoas. Amém, irmãos? Agora, vamos lá. É uma forma de definição de identidade? Sim ou não? Sim, é uma forma. Tanto é que as pessoas aí no mundo estão definindo suas identidades através da ego-referência. É uma maneira de você definir sua identidade? Sim, é uma maneira. Agora eu te pergunto, está em linha com a Bíblia? Esse é o problema. Está em linha com a palavra de Deus? Não está em linha com a palavra de Deus. Por quê? Porque no princípio era eu, e o verbo estava comigo, e todas as coisas que foram feitas e criadas foi por intermédio de mim mesmo? Não, o verbo no princípio era Deus. No princípio era Deus. No princípio era Deus, no princípio não era eu. No princípio não era você. Amém, irmãos? Segunda maneira que nós podemos, então, adotar como referência aqui. A segunda maneira é, ao invés de eu adotar aquilo que eu mesma penso sobre mim, eu adotar aquilo que você pensa sobre mim. Você está entendendo? Eu não adoto aquilo que eu penso sobre mim, mas eu adoto aquilo que você pensa sobre mim para balizar a minha identidade. E o nome disso é alter-referência. Então, a alter-referência, ela vai definir a pessoa que se baseia na autorreferência, ela vai dizer o quê? Você me define. Como eu estava falando ainda agora, você é burra, você é ignorante. Você é feio, você é gordo, você é magro, você é isso, você é aquilo. E por aí vai. Só agora falando isso para você, pode ser que esteja vindo na sua mente várias coisas que você ouviu. Você não tem jeito. Você vai viver por esse caminho mesmo. O que é isso? Autorreferência. Quando eu baseio aquilo que o outro pensa sobre mim para definir a minha identidade. Aí deixa eu te dizer uma coisa. É uma forma? É uma forma. Tanto que tem muita gente no mundo e na igreja vivendo desse jeito. Tem muita gente, irmãos, na igreja vivendo a ego-referência. E tem muita gente na igreja vivendo a autorreferência. Não só no mundo. É uma forma de enxergar? É. É uma forma de você definir a sua identidade? É. Está em linha com a palavra? No princípio era o outro, e o outro estava lá no princípio, todas as coisas foram feitas por meio do outro, e tudo aquilo que foi feito se fez por meio dele. No princípio era Deus. No princípio era igreja,
Deus. No princípio era Deus. Amém? E nós temos, então, uma terceira forma de definir, de balizar, então, a nossa identidade, que é a teorreferência. O que é a teorreferência, irmãos? É eu adotar Deus como referência maior para definir a minha identidade. Deus como referência maior para definir a minha identidade. Então, a primeira referência é muito mais fácil. A segunda referência é muito mais fácil. A terceira referência é muito difícil. Por quê, irmãos? Porque a terceira referência vai mexer com o tema do mês, desse mês, orgulho. A terceira referência vai mexer com o orgulho. Amém? A terceira referência vai tirar você, sabe, da sua zona de conforto. Vai tirar você do vitimismo. Vai tirar você das desculpas. Eu não faço porque eu não tive oportunidade. Eu sou assim porque fulano falou assim comigo. Eu sou isso por conta daquilo. Desculpas. Vitimismo. Agora, teorreferência é para cabra macho. Teorreferência é para quem decide se definir pelo espectro da palavra de Deus. De acordo com o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E eu quero que você vá para Romanos, por favor, comigo. Romanos 1. Nós vamos ver aqui, a partir do 18. É uma leitura bem extensa, tá bom? Então, eu preciso que você fique bem atento, tá? Você encontrou aí? Romanos 1, a partir do 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impunidade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Só até aqui. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Esse texto aqui está falando sobre a idolatria. Esse texto aqui está falando sobre a depravação dos homens que preferiram. A palavra do momento nessa igreja é escolhas. Amém? Que escolheram a perversão. Escolheram a imoralidade. Escolheram. Mas, Michela, esses homens, eles estão caídos. Esses homens não têm o espírito recriado. Mas olha só, irmãos, é com eles mesmo que Paulo está falando. Ele está dizendo assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos de que maneira? Pelas coisas que o Criador criou. É impossível você olhar o mundo e você não dar o crédito para um Criador. Impossível! O mundo não foi criado por uma explosão. Não, irmãos. Tem a digital de um Criador. E o nome dele é Deus.
Elohim. Amém. Elohim. Então, deixa eu te dizer, o homem foi criado por Elohim. O homem foi criado por Deus. Quando ele cai, ele não deixa, irmãos, de ter a assinatura do Criador. Por isso que o homem hoje, cego no pecado, ele fica tateando, procurando, buscando uma fonte de adoração. Amém? Irmãos, visivelmente, claramente, essas pessoas, elas só não dão o crédito por orgulho. Por orgulho. Sabe por quê? Porque preferiram. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma pessoa que é viciada em cigarro, você acredita que essa pessoa, ela sabe o mal que o cigarro faz? Sim ou não? Sim. Sabe, até porque quando ela compra o cigarro, está lá, o Ministério da Saúde adverte. Não é verdade? Inclusive tem fotos de pulmões todo ferrados, lascados, de gente toda lascada, não é verdade? Mas por que essa pessoa fuma, mesmo sabendo que é errado? Uma pessoa que é viciada em pornografia, que é um pecado sexual. Uma pessoa que é viciada em masturbação, que é pecado sexual. Por que ela se masturba? Sabendo que é errado. Por que uma pessoa, sabendo que é errado, a pornografia, por que ela se expõe à pornografia, sabendo que é errado? Está pronto para ouvir o que eu vou te dizer agora? Uma pessoa só fuma, mesmo sabendo que é errado, ela continua fumando. Uma pessoa se masturba, mesmo sabendo que é pecado se masturbar. Uma pessoa só continua se expondo à pornografia, sabendo que é errado, porque ela adora o cigarro. Porque ela adora a masturbação. Porque ela adora a pornografia. Porque o cigarro, a masturbação e a pornografia é o seu ídolo. Ela adora isso. É uma questão, irmãos, de adoração. Sabe por quê? Porque com a queda, o homem morreu espiritualmente. Com a queda, o coração humano, ele se separou do coração de Deus, do Espírito de Deus. Com a queda, o homem, lembra quando eu falei para você, passou a amar, passou a se identificar com a criatura, ao invés de se identificar com o Criador. Romanos fala tudo isso. Porque, irmãos, deixa eu te dizer, o coração humano é a central da adoração. Vou repetir. O coração do homem é a central da adoração. Por isso que o coração do homem precisa ser redimido. Por isso que o homem precisa de redenção. E ninguém pode fazer isso pelo homem, somente Jesus Cristo. Boas ideias não podem. Nada pode, só Jesus pode. Nada mais pode. Amém, irmãos? E o que Michela, isso tem a ver com identidade? Tem tudo a ver com identidade. Porque você já foi recriado, você é redimido, você não foi feito para adorar nenhuma outra coisa, objeto, nada, a não ser Deus. A não ser Deus. E tudo é uma escolha. Você escolhe se masturbar. Você escolhe se expor à pornografia. Você escolhe fumar. Não me venha com essa, quando vi, fiz. Não, fez porque quis. Porque adora. Fez porque adora. Amém, irmãos? Amém.
Você está vendo por que gente que prega essas coisas é odiado? Porque mexe com o ídolo das pessoas. Sabe por que as pessoas que estão se levantando nesse tempo para falar sobre sexualidade estão sendo perseguidas? Agora mesmo, nesses dias, estão sendo perseguidos. Todos os centros, se você quer saber, todos os lugares, todos os locais de pessoas cristãs que estavam fazendo um trabalho ajudando as pessoas no âmbito da sexualidade tiveram que fechar as portas por causa de perseguição. Notícia fresca para você. Tá vendo, meninas, onde Deus nos enfiou? Glória a Deus. Amém. Então tá todo mundo trabalhando, sabe como? Na informalidade. E tendo que escolher muito o que fala por causa da perseguição. Por quê, irmãos? Porque a sexualidade é o ídolo desse tempo. A sexualidade é o ídolo desse tempo. E vai mexer com o ídolo das pessoas para você ver. Vai dizer para ele, para ela, que ela não tem que se masturbar, que ele não tem que se masturbar, que é pecado, para ver. O quê? Mexendo com o meu ídolo? Vai dizer para ele, para ela, que ele e ela não tem que se expor à pornografia para você ver. O quê? É o meu ídolo. Eu trabalho muito, quando eu chego em casa, eu tenho que me desestressar. Aí acesso a pornografia para se desestressar. Mas deixa eu te perguntar, a Bíblia fala, vinde a pornografia, todos vós que estáis sobrecarregados e cansados e sobrecarregados, e a pornografia vos aliviará? É isso que a Bíblia fala? A masturbação vos aliviará? É isso que a Bíblia fala? Toma vergonha na cara. Então, amém? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem foi que falou isso? Jesus, o único que pode. O único que pode restaurar o coração humano. O único que pode restaurar o coração humano. O único que pode trazer redenção ao homem. O único. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos continuar aqui no texto. Vou voltar para o 20 aqui rapidamente. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo o conhecimento de Deus, porquanto que, irmãos? Tendo eles, não, a Bíblia não diz que eles eram ignorantes. A Bíblia não diz que eles não tinham. Portanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Escolha. Amém? Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios. Olha isso. Não é isso que nós estamos vendo nesse tempo? Eu sou sábio. Eu sou autêntico. O que é, irmão, ser sábio e ser autêntico nesse tempo? Sinto isso, logo sou. Oh, que sacada! Olha como eu sou inteligente. Olha como eu sou autêntico. Se lance aí a todos os seus afetos. Seja o que você quiser. É isso que a Bíblia diz? Seja o que você quiser. Você se sente um gato? Seja um gato. Amanhã você se sente um cavalo? Seja um cavalo. E depois de amanhã você se sente o quê? Uma menina? E você é um homem? Sinta-se uma menina. Não tem problema não. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível. Olha aí, o que eu falei para vocês. O homem perde a identidade, ele começa então a se identificar com as coisas criadas.
E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Irmão, você pensa que essa loucura que a gente está vendo aí é de hoje? Não. Os apóstolos já sofriam com isso. Já tinham que ensinar as pessoas sobre isso. Você está pensando que essa loucura que nós estamos vendo começou há uns 10, 15 anos atrás? Não, irmãos. Não. Olha isso. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Quem entregou? Deus. Mais uma vez, quem foi que entregou? Deus. Você leu isso aí? Está escrito na sua Bíblia? Deus os entregou. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que acontece com pessoas que insistem no pecado? Deus entrega eles ao pecado. Sabe o que acontece com os viciados em masturbação, pornografia, adultério, e tudo que todos os pecados sexuais que você possa imaginar? Deus entrega essas pessoas a eles. Por quê? Porque insiste naquilo. Por quê? Porque o centro da adoração deles é aquilo. Amém, irmãos? Foi isso que Deus fez com o povo. Lá atrás. É isso que nós vemos na Bíblia. Quando Samuel vem a Deus e fala para Deus assim, o povo está querendo um rei. Deus deixa claro que ele não queria. Deus deixa claro para Samuel que não queria dar rei nenhum para o povo. Deus fala que ele queria governar o povo. Ele queria ser o rei do povo. Aí vai Moisés falar com o povo e o povo insiste. Samuel vai lá, fala com o povo e o povo insiste. Não, nós queremos um rei. Samuel vai a Deus e Deus fala, então dá para eles. Entregou. Amém, irmãos? Deus entrega. Michela, o que acontece quando Deus entrega? Você não tem forças para voltar. Por quê? Porque homem nenhum consegue redimir a si mesmo. Homem nenhum consegue sair da lama sozinho. Não consegue. Mas eu conheço pessoas que nem crentes são, que fizeram terapia. O que é terapia? Contenção de danos. Amém? Terapia é contenção de danos. Eu não sou contra a terapia, mas, principalmente, especialmente você, que é nascido de novo, que faz terapia, você não pode se apoiar à terapia. Terapia é contenção de danos. Terapia não resolve o problema do coração caído. Só Cristo. Só Jesus. Só Jesus redime. Terapia não redime ninguém. Contenção de danos. Amém, irmãos? Ação social, contenção de danos. E não tem problema não, você se meter com ação social. Mas não vai ser política, não vai ser economia, não vai ser nada disso que vai redimir o Brasil. Só Jesus pode fazer isso. Mais ninguém. Não dê o crédito que só Jesus pode a outras pessoas. Porque ninguém pode, só Ele pode. Amém? Aleluia. Continuando aqui. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração. Decisão, escolha. Pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Quem muda uma coisa, quem transforma uma coisa, teve contato com a coisa original, certo? Teve contato com a coisa original, certo, igreja? Eles mudaram, porque quiseram, porque escolheram. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames.
Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à sua natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Torpeza, qualidade de torpe, vergonhoso, sórdido, indignidade. Cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. De Deus não se zomba. Hoje Deus está trazendo uma mensagem para a nossa igreja que vai trazer muita responsabilidade para a gente. Muita responsabilidade. Porque por essas portas vão começar a aparecer pessoas com problemas na sexualidade. E na igreja já tem pessoas com problemas na sexualidade. Michela, alguém falou com você? Não precisa falar. Não precisa. Não precisa falar. Por quê? Porque sexualidade é tudo aquilo que nós expressamos a nossa identidade. Sexualidade diz respeito à forma como eu expresso os meus pensamentos, os meus desejos, aquilo que eu creio, as minhas ações, a minha crença, aquilo que eu recebo, aquilo que eu concebo, aquilo que eu sinto. E nós três, eu, Marta, Kelly, ou se você preferir Marta, Michele, Kelly, ou se você preferir Kelly, Marta, Michela, Kelly, Michele, Marta, você que sabe. Nós três, a partir de agora, nós estamos aqui para ajudar você. Nós estamos aqui para ajudar você, nós estamos aqui para ajudar familiares seus, nós estamos aqui para ajudar vizinhos seus, nós estamos aqui. E você pode entrar em contato com a gente. Você pode dar o nosso contato para pessoas, porque nós estamos aqui para desvendar a verdade da graça de Deus para essas pessoas. Nós estamos aqui, irmãos, para poder dizer para as pessoas a sua real identidade, baseada na palavra. Sabe por quê? Porque, deixa eu te falar, terapia não vai levar ninguém para a eternidade com o Senhor. Precisa nascer de novo. Ação social pode botar arroz e feijão na mesa, mas não vai levar ninguém para a eternidade com o Senhor. Só Jesus pode redimir um coração caído. Mais ninguém. Medidas de saúde, de políticas, nada disso redime um coração caído. Só Jesus. E nós estamos aqui para isso. Nesse tempo, Deus me levantou para isso. Me deu o nome das duas e elas se levantaram na mesma pegada, para isso. Amém?